Olá, seja bem-vindo. Hoje é dia 12 de maio. Bom dia para você que nos acompanha. São 9h04 da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias aqui da nossa cidade. E a gente começa trazendo os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados até o momento 39.103 casos de Covid-19. Desse total, 37.949 pessoas já se recuperaram. Ainda aguardam o resultado do exame 8.800 pessoas e já são 897 vítimas da doença. Em relação ao tratamento hospitalar, são 7 pessoas internadas. Dos casos confirmados, são 5 internações, sendo uma em UTI. E dos casos suspeitos, são 2 pessoas internadas e até o momento, uma delas permanece na UTI. Somados, os números representam 15% de ocupação em leitos de UTI e 24% em leitos de enfermaria. Sobre a vacinação, já foram 554.348 doses aplicadas, ou seja, 94% da população geral tomou a primeira dose da vacina, 90% da população já completou o esquema vacinal com primeira e segunda doses ou dose única e 60% recebeu a dose reforço. Lembrando que as informações são disponibilizadas diariamente nos canais oficiais da Prefeitura e, é claro, aqui no Bom Dia Jacareí. E hoje nós estamos recebendo o vereador Edgar Sasaki, do PSDB. E eu quero lembrar a você, espectador, que pode participar também aqui da nossa entrevista, mandando as suas perguntas, que eu vou perguntar aqui diretamente para o vereador. Mande a sua pergunta através das nossas redes sociais. Vereador Edgar Sasaki, muito bom dia. Bom dia, Cibele. Bom dia, telespectadores. Prazer estar aqui novamente. Vereador Edgar Sasaki, a gente tem tido o ano de 2022 bem movimentado aqui na Câmara Municipal, né? Já é o segundo mandato do prefeito Isaías Santana, e você, como base do governo, né, como um dos vereadores que faz parte dessa base de apoio ao governo, como é que você tem visto esse ano aqui, um ano que tem sido bem diferenciado, o governo já começou a ser mais atacado, né, de várias maneiras. Como é que tem sido para você esse ano como base de sustentação do prefeito aqui na Câmara? Eu vejo que esse ano é ano eleitoral, isso é muito comum. Em todos os anos eleitorais, a questão política ela é muito mais frequente. Então as cobranças são maiores e tudo mais, por quê? Porque hoje existem interesses de partidos na próxima eleição que vai ocorrer em outubro. Então isso faz com que realmente as cobranças sejam maiores, isso faz parte da própria democracia no caso, né? Então eu vejo como normal isso, né? Tá. Certo. Além de... os ataques têm vindo, sim, eu acho que de opositores ao governo em termos políticos, mas também a gente tem tido muitas manifestações populares que têm reagido negativamente em relação ao governo, em relação a essa tomada de decisão de reajuste salarial, por exemplo. A gente tem visto isso muito comumente aqui na Câmara, e ataques em redes sociais em relação à ponte, em relação a obras. Para vocês, né, que fazem parte do governo, isso, esse ano tem sido assim mais difícil por conta dos ataques da população? Viu, Sibeli, eu vejo o seguinte, né? Tá, que nem eu falei para você que é um ano político. E o governo Isaías tem feito muito para a cidade de Jacareí. Já visto que foram quase 200 ruas asfaltadas em Jacareí, coisas que não aconteceram anteriormente. E outra, que é mais importante, que não foi cobrado nem um centavo da população. Anteriormente, todo o asfalto que a população recebia, depois vinha um carnezinho para se pagar, que era o PCMM no caso, né? Tá, mas isso era aquela administração, mas essa não. Essa já tem por hábito fazer o asfalto e não cobrar. É lógico que tem muito mais a fazer. Como existem obras também que há muitos anos não se fazia, como a terceira ponte, porque obras grandiosas como essa fazia mais de 30 anos que não tinha. Outra, obras de drenagem, obras que prefeito nenhum gosta de fazer. Eu, enquanto vice-prefeito da cidade, de 2017 a 2020,
nós fizemos várias obras, que se não me engano foram 11 obras de drenagem no município. São obras que são caras, que muitas vezes causam muitos transtornos e depois é esquecido, porque fica enterrado embaixo da terra. A gente costuma dizer que a gente acaba enterrando dinheiro, tá? Porque realmente ninguém vê. Você nunca viu, por exemplo, uma placa de inauguração de esgoto, por exemplo, ou de drenagem, você não vê nenhuma placa no chão encostada lá dizendo que foi feito pelo prefeito tal. Enquanto que quando você constrói uma creche, um UBS, algum prédio, o nome fica eternizado ali. Mas obras desse tipo não fica. Então, pouquíssimos prefeitos fazem. A grande obra que eu vejo que aconteceu em Jacareí, há 30 anos atrás, foi do prefeito Arouca, Oswaldo da Silva Arouca, que foi aquela drenagem ali em frente do mercado municipal que resolveu o problema das inundações ali. Agora, no governo, nós tivemos junto com o Isaías, nós fizemos, por exemplo, a drenagem do São João. Ainda tem vários problemas, mas uma boa parte dos problemas foram resolvidos. Assim como também do Jardim Emília, aquela região ali da Lima Sobrinho também, tá? Tudo bem, ainda tem problema, mas se não tivesse feito aquelas obras, o problema seria muito maior. As próprias, os piscinões, né? Os 3 piscinões ali da Vila Zezé e tudo mais, se não tivesse aquilo lá, com a chuva que caiu no começo do ano, Jacareí estava debaixo de água. Porque em 4 dias choveu quase 400 milímetros de chuva. Isso representa 1/3 da chuva do ano em 4 dias. Então é um volume muito grande. Se não tivesse aqueles piscinões, com certeza a tragédia ia ser muito maior. Tá? Então eu vejo que é muito positivo, né? O governo, Isaías Santana no caso. Agora, a questão das cobranças, isso vai ter. E você falou na questão salarial. Tá? Houve uma equiparação dos professores, cumprindo aí de repente uma determinação do governo federal, em que Jacareí deu esse aumento, com isso chegou ao piso. E que eu saiba que no Vale do Paraíba é o único município que fez isso. E outra, o governo federal deu 5% de aumento, porque o ano de 2020 e 2021, ele não teve nenhum tipo de reajuste, não podia ter dado nenhum tipo de reajuste. Tá? E o governo federal deu 5%, enquanto que o município de Jacareí deu 5% no final do ano passado e mais 5% agora, são 10%. Então a classe dos professores foi a mais beneficiada, foram 23,5% de aumento realmente, né? Então quer dizer, é um aumento considerável, né? Agora, manifestações, eu acho que sempre vai ocorrer, isso faz parte da nossa política e eu como vereador tenho ciência disso, tá? Sempre seremos cobrados, com certeza. Quais têm sido, eu acho que as obras de drenagem, como você falou, realmente alguém tem que dar a cara a tapa, porque são obras que demandam muito custo e muito trabalho, e Jacareí talvez nunca tenha sofrido tanto com as chuvas como foi esse ano de 2022. Mas além das obras de drenagem e da terceira ponte, o que você considera, não só entre obras, mas entre ações, que têm sido as maiores conquistas do governo desse mandato do prefeito Isaías Santana? Então, eu vejo que, por exemplo, a questão de saneamento, questão de tratamento de esgoto, questão de água também. Tá? O SAI, até 2020, ela teve um investimento de 100 milhões. Então, uma boa parte dessa com recurso próprio. Tá? E com isso, conseguindo levar água, muitas vezes, a bairros bastante distantes e o início também da coleta de esgoto também, que é necessária, tá? E também o prefeito está com um financiamento do governo federal para se fazer a ampliação da estação de tratamento de esgoto, que é tão necessário. Não é de você só coletar e não tem onde tratar isso aí. Tá? Então, em alguns bairros, como não há possibilidade de trazer até aquela estação de tratamento central, que fica muito distante, aí são feitas, muitas vezes, estações locais, no caso, como ocorreu ali no Imperial, como vai ocorrer ali também no Igarapés, né, que serão locais onde o tratamento será local. Por quê? Para você trazer todo o esgoto até a central, você precisa de estações elevatórias. Isso tem um custo muito alto.
Então, quando você tem um bairro pequeno, muitas vezes não compensa você ter estações elevatórias que custam caro, né? Então é muito melhor você já fazer o tratamento no local. Agora, em locais onde você tem problema de coletoras e tudo mais, aí o SAI lançou um programa que é aquele de o SAI ceder gratuitamente até quem recebe até 3 salários mínimos, tá? Uma fossa séptica, em que ganha-se todo o material e a contrapartida da pessoa que se beneficia é a mão de obra, no caso. Tá? Então, são programas que foram criados, tá? Com a intenção de realmente chegar a 100% de tratamento de esgoto em Jacareí. Ok. E a Casa Legislativa recebeu dezenas de munícipes na 12ª sessão solene que homenageia os líderes comunitários. O evento contou com a presença dos vereadores, dos homenageados e suas famílias e também de representantes do Poder Executivo. Confira. São mais de 100 bairros em Jacareí, cada território com diferentes manifestações sociais, necessidades e estruturas. A 15ª Sessão Solene de 2022 homenageou representantes dessas demandas na cidade, os líderes comunitários. A solenidade existe desde 2009 e foi decretada por meio do vereador Itamar Alves. O evento acontece anualmente e tem como objetivo reconhecer cidadãos jacarienses que realizam atividades de interesse coletivo por meio de pastorais, associações e organizações não governamentais. Everaldo Bispo é professor de História e agora considerado como líder comunitário do Parque Meia Lua. O homenageado, que ganhou a láurea por meio do vereador Inani Barreto, considera esse reconhecimento importante para a política de Jacareí. Considero um elo entre a população e a Câmara Municipal, porque às vezes o vereador não está disponível para poder atender os anseios da sociedade. Então a gente é uma ponte para poder encurtar esse caminho. A sessão solene líder comunitário contou com a presença de todos os vereadores, seus homenageados e famílias, além da representação do Poder Executivo por meio da chefe de gabinete Patrícia Giuliani. Durante a homenagem, houve uma pausa para a utilização da tribuna livre por um representante do Sindicato dos Metalúrgicos, mas após 15 minutos, o evento foi retomado. O vereador do Partido dos Trabalhadores, o Luiz Flávio, colaborou com um discurso em que pontuou a parceria dos líderes comunitários com os vereadores da Câmara Municipal. Então, o vereador tem uma infinidade de ferramentas, né? Quis destacar essas duas, o pedido de informação, que é fundamental, e os projetos de lei que podem virar lei para que possa potencializar a luta de todos esses líderes comunitários. Já o presidente da casa levantou a necessidade desses representantes e destacou a potência desses líderes em Jacareí. Jacareí hoje tem vários bairros, né? E muitas vezes o município, até a gente mesmo enquanto vereador, né, pelo tamanho da cidade, não consegue chegar, né? E o trabalho desses líderes comunitários é importante, né? Porque chega até nós, né, as demandas que existem lá, e isso faz com que a gente fique de olhos mais abertos e dê uma atenção mais voltada para esses bairros onde existem esses líderes comunitários, né? Porque eles sabem, né, os problemas que existem na comunidade, o que está faltando, né? E com isso eles ajudam, né, o poder público a levar melhorias para os seus bairros. Isso aí, parabéns aos homenageados e mais sobre a sessão de ontem a gente vai estar mostrando aqui no Bom Dia Jacareí. Vereadora Edgar Sasaki, no seu mandato como vereador legislador, quais têm sido as suas maiores conquistas e os seus maiores desafios? Eu vejo que a maior característica minha é realmente de estar presente nos bairros. Isso, toda vez que ocorre uma cobrança, eu faço questão de estar presente, não mando assessores, né, costumo estar lá para poder ver o problema e tentar resolver o problema. A questão não é só encaminhar documentos, a questão é fazer com que realmente resolva aquele problema. Então, talvez essa seja uma característica minha. Uma outra característica que eu tenho também é de fazer projeto de leis. Hoje eu sou o vereador que mais projetos de leis tem. E também de projetos discutidos e aprovados também. Praticamente todos que eu apresentei foram aprovados. Existiu algumas que muitas vezes ocorre uma inconstitucionalidade, porque o vereador não pode fazer todos os tipos de leis. Ele pode determinar tipo de leis. Leis, por exemplo, que falam sobre funcionalismo, o vereador não pode fazer. Assim como dar isenções, né? De repente deixar de cobrar, ou a prefeitura deixar de cobrar o imposto, também se torna inconstitucional. Assim como contratos, convênios,
Então, quer dizer, o vereador ele pode fazer alguns tipos de leis. Tá? E nisso, lógico, ocorre muitas vezes de o seu projeto estar inconstitucional. Mas nesse ponto eu sempre tenho tido um sucesso grande. Praticamente todos os projetos, né, o projeto de leis que nós estamos encaminhando está sendo discutidos e votados e aprovados também. E a sua preocupação, Sasaki, tem sido, reparo eu, me corrija se eu estiver errado, tem sido muito na área ambiental, justamente porque você é profissional dessa área, né, é engenheiro agrícola. Agrônomo. Engenheiro agrônomo. E eu vejo que os seus projetos são bem voltados, muitos são voltados para a área ambiental. Então, na verdade, Sibeli, eu sou, na verdade, do setor agrícola, que é diferente do ambiental. Na realidade, parece que estão muito próximos, mas são muito divergentes, né? Mas as demandas existem. E o vereador ele não pode ficar só segmentado, né, a uma linha só. Então, eu tento trabalhar em todas as linhas. Em ambiental, como existe uma demanda muito grande, então, bastante projeto foi nessa linha. Principalmente na questão, por exemplo, de plantas e tudo mais, que é também ligado à agronomia. Então, nós temos mais facilidades, então faz com que a gente tome um posicionamento. Mas, na questão do saneamento, né, e tudo isso aí, também nós trabalhamos também. Tá? Haja visto que as lixeiras, por exemplo, que nós colocamos o projeto de lei aprovado, ela também ajuda na questão de coleta. Explica só para o nosso espectador qual foi esse projeto para ele ter uma noção. Então, nós colocamos na Câmara um projeto de lei que são as lixeiras intramuro. Porque aquelas lixeiras que são colocadas na calçada, que são aqueles cestos e tudo mais, são proibidos. Tá? Que lá você atrapalha a acessibilidade. Imagine um cadeirante andando e tem lá um lixo na frente e isso dificulta, né, principalmente quando a calçada é mais estreita, a passagem deles. Outras também que pessoas, né, inclusive a minha sogra já teve a infelicidade de dar de cara com um cesto desse também. Tá? E também existe aqueles cestos, né, que o pessoal coloca, que são aqueles basculantes, que são de ferro e tudo mais, e já vi muita gente se acidentar com aquilo também. O que é uma lixeira intramuro? Dentro do seu muro, você faz um embutido ali, em que você pode azulejar, colocar um ralinho, você pode montar um sistema que você não precisa sair para a rua, ou seja, própria, né, da sua residência, internamente, você já coloca o lixo ali, numa altura que o cachorro muitas vezes não alcance, tá? E o fato de estar azulejado, você pode ir lá e lavar, e limpar, fazer a asepsia, tudo mais, você pode fazer. Tá? Com isso, dando assim, uma possibilidade para o pedestre, né? Principalmente as pessoas que têm mais dificuldades, poder ter acesso livre nas calçadas, no caso. Né? Agora, Sasaki, isso é para quem vai construir o muro da sua casa? Exatamente. Só vale, então, para quem for construir? Agora, se as pessoas que quiserem fazer, também já podem fazer. E, recentemente, nós fizemos uma mudança nessa lei. Antes falava em 5 metros de testada. E nós estamos hoje falando que quem vai fazer 10 metros é obrigatório. Quem tem menos, não. Porque muitas vezes você acaba interferindo a construção de uma garagem e tudo mais se ele tem uma testada muito pequena. Tá? Então, nós colocamos, porque a lei anterior que eu tinha aprovado era 5 metros e ampliamos para 10, porque nós começamos a notar que tinha dificuldade para se fazer essa lixeira intramuro, no caso. Que é uma opção para as pessoas. Uhum. E é importantíssimo para uma questão de mobilidade, quem tem que circular por calçadas, cadeirantes e tal. Isso é bem importante, mas a gente volta a falar sobre isso depois, porque a gente fala agora sobre a vacinação contra a Covid-19 aqui em Jacareí. Hoje devem tomar a primeira ou segunda dose da vacina crianças entre 5 e 11 anos e pessoas com mais de 18 anos que, por algum motivo, ainda não iniciaram o esquema vacinal. Já a dose de reforço está disponível para todas as pessoas com 18 anos ou mais que receberam a segunda dose há pelo menos 4 meses ou a dose única da Janssen há 2 meses. A quarta dose é aplicada em idosos acima de 60 anos que tomaram a dose reforço da vacina há 4 meses. A imunização acontece em todas as unidades básicas de saúde e unidades municipais de saúde da família, entre as 8 da manhã e 4 horas da tarde.
Outras informações você confere em jacareí.sp.gov.br. Neste final de semana, temos mais uma edição da campanha Doa Jacareí, programa de doação de sangue. Quem nos traz mais informações sobre o assunto é o repórter João Lucas Batista, que está ao vivo no plenário da Câmara. Bom dia, João. Quais são as informações? Olá, Cibele, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. E assim como você mesma disse, a campanha de doação de sangue, o Doa Jacareí, acontece mais uma vez aqui. A iniciativa tem acontecido mensalmente com o intuito, com a intenção de promover a captação de sangue aqui no município. Para doar é preciso ter entre 16 e 69 anos de idade e, além disso, o doador precisa ter mais de 50 quilos. A campanha acontece neste sábado, dia 14, a partir das 7 horas da manhã, com a distribuição de 140 senhas. Assim, não sendo necessário realizar nenhum tipo de agendamento prévio. As doações ocorrem no laboratório municipal aqui da cidade, localizado na praça Luiz de Araújo Máximo, de número 92, no Jardim Paraíba. E fica a dica, para quem quiser começar o fim de semana já fazendo uma boa ação. Volto com você aí no estúdio, Cibele. Olha aí, são 140 vagas, 140 senhas para doação de sangue. Então, chegue lá cedo e faça também a sua boa ação. E o Guilherme Lima, conhecido como Mano Lima, é um ilustrador jacareense que reproduz em suas obras um movimento chamado crialismo, valorizando a cultura das periferias. Seu maior sonho é ser reconhecido pela sua arte em todo o país. Apresentar suas vivências a partir da arte para todas as classes sociais. Esse é um dos sonhos do Mano Lima, ou Guilherme, como é chamado pela família. Um jovem de apenas 19 anos que descobriu seu talento ainda criança. Tudo que tinha aqui em casa eu estava desenhando. E aí a minha mãe, ela via isso, que viu que eu tinha uma predisposição. E foi lá e me incentivava, sempre me incentivava. Eu sempre fazia os desenhos legais da sala na época de escola. Eu sempre troquei a parte difícil, que era a parte da escrita, para poder fazer a parte da capa. Então eu sempre estava nos melhores grupos fazendo a capa. Tudo começou nos papéis, mas com o tempo sua arte foi aprimorada e hoje a criatividade ganha vida na tela do computador. Quando eu estava no segundo ano, ia ter como se fosse um concurso para poder desenhar o uniforme do terceiro ano. E eu tinha um amigo meu que ele já desenhava digital, só que ele desenhava, já tinha feito algumas camisas, etc. E aí eu vi ele fazendo isso, aí juntou eu e ele, aí eu fui na casa dele e ele foi lá e me mostrou o desenho digital. E aí eu senti muito interesse, só que na época eu ainda não tinha condição de comprar a mesinha digital, não tinha um computador. E aí eu esperei, eu fui pesquisando, fui seguindo vários artistas. E aí depois, em 2019, eu consegui comprar a minha mesinha com o maior esforço, trampando com sorvete. E aí eu consegui comprar, e aí eu comecei no desenho digital. Atualmente, o Guilherme divide seus dias entre a arte de vender sorvete e a ilustração para manter os custos dos seus sonhos. Mas as demandas são cansativas. Às vezes eu acordo 5 horas para poder fazer e termino 5 horas. E aí eu ainda tenho que fazer as minhas artes. Então, eu fico cansado, fico com o mental exausto. Mas eu sempre tenho que fazer um corre, né? Não é sempre que eu preciso ficar a semana inteira fazendo sorvete. Então, os dias que eu não faço sorvete, eu foco nas minhas artes. Nos traços, o artista reproduz o crialismo, movimento artístico que valoriza a cultura das periferias. Nas obras estão retratadas pessoas que passaram por seu caminho e parte da sua história em busca pelo reconhecimento através do seu trabalho. Eu acredito que quando você retrata a sua experiência da comunidade assim, nas artes, você cria uma certa conexão com a pessoa que viveu as mesmas coisas que está do outro lado. E eu procuro trazer nas minhas artes sempre a representatividade da minoria, entendeu? Não como olhar de alguém da elite, que a elite ela vê as coisas só pelo Datena, vê as coisas só pelas novelas, que sempre marginalizam essas coisas, entendeu? Então, eu sempre mostro, isso daqui é a visão de alguém que está debaixo das pessoas que estão debaixo. Não é feio, é bonito, olha que legal.
As ilustrações divulgadas no perfil das redes sociais se materializaram e foram exibidas em uma exposição de arte em São Paulo para artistas independentes. Foi uma experiência, assim, muito rica, porque eu levei a minha arte de pessoas da classe baixa, da periferia, para um lugar, para uma área nobre, que, querendo ou não, Oscar Freire é uma área muito nobre. Então, assim, foi um baque para eles. Muitas pessoas estavam olhando lá algumas obras mais abstratas e do nada se deparava com a minha obra, entendeu? E assim como seu talento, os planos para o futuro são grandes. Viver sua vida através da arte. A arte, para mim, ela representa basicamente tudo. Todas as minhas vivências, todos os meus sentimentos, tudo que eu quero passar para as pessoas, eu faço isso através da arte. Um protesto também, né? Porque às vezes as pessoas querem marginalizar a gente, mas através da arte eu mostro que a gente não pode ser marginalizado. Eles não têm esse direito de marginalizar a gente sem viver o que a gente vive. Parabéns aí para o Mano Lima, que faz desenhos ali, o crialismo, tem uns desenhos lindíssimos ali, viu, Sasaki? Eu estou seguindo ele nas redes sociais e tem obras muito bonitas que depois ele faz, como ele mesmo disse ali, ele expõe em galerias, está sendo reconhecido aí Jacareí afora. Vereador Edgar Sasaki, como é que tem sido, na sua opinião, a área da saúde aqui em Jacareí? Então, nós temos problemas, como todos os municípios têm, né? No Jacareí não é exclusividade. Nós recentemente tivemos problemas com médicos no UPA, porque está havendo uma troca da OS, a Organização, né, Social no caso, venceu a Damasco, né, Caminho de Damasco, e nessa mudança tem questões, né, de compromissos assumidos, né, pela OS anterior, e com isso começa a ter algum tipo de problemas, mas está resolvido também esses problemas, né? Agora, o outro problema que nós temos são principalmente nas unidades de saúde da família, tá? Que nós temos dificuldade para repor médicos, porque hoje o mercado está muito escasso em termos de profissionais. E os profissionais hoje que estão no mercado acabam indo para a iniciativa privada, porque os valores pagos por esses, né, pelos hospitais e tudo mais, é um valor acima de R$20 mil, 30 mil reais para o médico, tá? Enquanto que a prefeitura não tem essa mesma capacidade. E outra que os médicos preferem muito mais estar dando plantões, né, do que realmente ficar fixo 40 horas semanais apenas no local. Então, os médicos acabam optando aí pela iniciativa privada, que para eles hoje é muito mais rentável do que, né, a iniciativa pública no caso. Foi feito alguns concursos. Nesse último, felizmente, conseguimos contratar, se eu não me engano, 5 a 7 médicos, mas com muita dificuldade. Teve concursos anteriores que acabavam tendo aí 50, 60 candidatos, desses compareciam 30 e pouco, passavam 15, e desses 15, nenhum assumia. Porque tinha muitos que ali estavam treinando num concurso, fazendo aqueles, os treineiros que chamam, né? E muitas vezes porque realmente o salário não era de agrado deles, tá? De cumprir 40 horas, ou 20 horas no caso aqui em Jacareí, né? E realmente não era atraente o salário no caso. Situação complicadíssima, né? É uma situação muito difícil, não é exclusividade só de Jacareí, não. Tá? Recentemente teve uma reunião aqui na Câmara Municipal também com os vereadores e alguns profissionais de saúde em relação à demora no atendimento, eu acho que até na realização de exames. Eu queria que você explicasse para a gente como que o município está pensando, tem alguma solução, o que vocês estão pensando em agilizar esses atendimentos e essa realização de exames? Então, Cibele, a crise, né, pegou forte toda a população. Então, muitos que tinham convênio médicos perderam seus empregos, perderam os convênios e vão para onde? Também para o setor público, no caso.
O setor público teve um aumento de demanda? Muito. Mais de 25%, se eu não me engano, né? Posso estar enganado pelos números aí, mas é algo em torno de 25% começaram a usufruir também do sistema público. Então, você imagina, de repente, você aumentar um serviço, sendo que esse já vem no serviço há muito tempo. Tá? E, de repente, sobe, com certeza a demanda existe e, com isso, começa a ter problemas de atrasos. Tá? Isso é realmente uma coisa que tem que ser resolvido, mas não está muito fácil, não. Isso aí, a crise atingiu em cheio aqui. E outra, né, Cibele? É assim, por exemplo, as cirurgias, por exemplo, eletivas, aquela que não precisa ser feita de imediato. Então, por exemplo, existe uma fila muito grande, porque durante a pandemia todas as cirurgias eletivas estavam todas canceladas, né? Tudo mais. E depois que acabou, começou-se a fazer o trabalho, mas ainda está tendo problema. Por quê? Existem insumos que estão deficientes no mercado. Tá? Por exemplo, anestésico. Anestésico é uma coisa que praticamente você não acha mais. E sem esses anestésicos, você não consegue fazer as cirurgias. Então, mais um problema que está ocorrendo. Tá? O mercado ainda não está, assim, foi reposto no caso. Então, a demanda realmente está difícil. Grandes desafios para a área da saúde aqui em Jacareí e em todas as cidades, né? Nós achamos que acabando a pandemia estaria tudo normalizado, mas não é verdade. Tá? A dificuldade de compras hoje de insumos, principalmente para fazer cirurgias, está muito grande. Tá? Isso aí, Sassá, que a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, mais informações sobre o trabalho legislativo e vai saber mais sobre 2 campos de futebol da cidade que receberam reformas. A gente volta já. Acompanhe o trabalho dos vereadores de Jacareí no site da Câmara Municipal. Fiscalize o poder público no portal Transparência. Conheça os principais dados estatísticos da cidade no Fiscaliza Jacareí e fique por dentro das notícias da Câmara em jacareí.sp.leg.br. Mosquito não é besta, quer bater na sua testa. Tem vaso com pratinho, vou encher a professora. Põe areia no cantinho que eu lhe dou a nota 10. O beabá, hoje vou ensinar. Aqui na escola o mosquito não vai morar. O beabá, hoje vou ensinar. Aqui na escola o mosquito não vai entrar. Se o telhado tá empoçado, é criadouro. Zika, dengue, chikungunya, vai virar um matadouro. Nossa cantina bem limpinha, nossa tia eu vou cobrar. Sem garrafa ou copo d'água eu não deixo acumular. Sou herói da minha gente, vou cuidar do meu país. Vou mostrar pra todo mundo o valor de um aprendiz. Beabá, hoje vou ensinar. Aqui na escola o mosquito não vai morar. O beabá, hoje vou ensinar. Aqui na escola o mosquito não vai entrar. Acompanhe o trabalho do seu vereador, conheça os projetos em discussão e fique por dentro de todas as informações sobre a Câmara Municipal de Jacareí em nosso site jacareí.sp.leg.br. Lei da Parada Segura. A lei garante o direito das mulheres ao desembarque durante a noite entre as 21 horas e 5 horas da manhã, fora do ponto, desde que não mude o trajeto da linha de ônibus.
Os motoristas ficam obrigados a parar o veículo no lugar em que a passageira pedir para desembarcar. Estamos de volta e a gente começa conferindo parte dos trabalhos realizados pelos vereadores na 15ª sessão ordinária. A gente começa com o vereador Hernani Barreto, do Republicanos, que demonstrou apoio à reivindicação dos trabalhadores demitidos da empresa Sherry e comentou sobre algumas ações já tomadas. Confira. E quando a gente fala do apoio dos deputados, é fundamental que nesse ano a gente tenha uma ampla discussão sobre esse tema, porque é um ano eleitoral. E os deputados estaduais e federais têm a sua responsabilidade. Como muito bem disse o vereador Rogério Timóteo do Republicanos, quando o deputado federal Marcos Pereira foi ministro, ele lutou para trazer as empresas para cá. E ontem, pastor, só lembrando da nossa reunião de ontem, que o tema é cobrança dos deputados, nós encaminhamos para os nossos deputados estaduais, para o xerife, para o Altair, encaminhamos para o deputado federal Roberto Alves, o nosso pedido de intercessão deles, do Republicanos, aqui na cidade de Jacareí, para manter os empregos na cidade. Temos também o vereador Roninha, do Podemos, que realizou pedido de informação ao prefeito Isaías Santana sobre as emendas impositivas. O vereador relaciona a decisão dos reajustes de salário dos professores, decretado que será por emendas com as definições anteriores de repasse para entidades de Jacareí. O político questiona como será realizada essa divisão e de qual ano será essa emenda, essa emenda vai ser descontada. As entidades que a gente já destinou está meio confusa se eles vão receber ou não vão receber, porque eles estão lá aguardando, estão esperando o recurso. Aí agora, de repente, tem uma notícia, quem vai dar essa notícia? Eu, vereador, que indiquei, ou o poder público vai mandar uma nota esclarecendo essas entidades aí que não vão receber mais esse recurso devido a esse repasse. Então, a minha preocupação é isso. Alguém tem que dar uma informação. Só não pode ficar uma conversa no ar e o pessoal ficar esperando, contando com o recurso e o recurso não vai vir. Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br. Eu continuo aqui com o vereador Edgar Sasaki, lembrando que você pode interagir com a gente através das nossas redes sociais. E eu passo aqui para o vereador Edgar Sasaki. Vereador, a sessão de ontem foi bem movimentada, a gente vai conversar sobre isso, mas eu queria voltar para essa questão do vereador Roninha, que ele colocou. As emendas impositivas do ano passado foram indicadas para as entidades sociais aqui da cidade e teve essa, não sei se é emenda que destinou que o valor dessas emendas impositivas iria para cobrir os 5% de reajuste salarial dos professores. Eu também tenho essa dúvida. Como é que fica essa questão? O dinheiro vai para quem, afinal? Então, na verdade, existe um orçamento do município. O orçamento pode sofrer remanejamento. Se eu não me engano, existe uma possibilidade de até 20%, 15%, 20%, não lembro exatamente qual foi a porcentagem de remanejamento. Tá? Então, essas verbas, na verdade, ela pode retornar e o prefeito pode destinar isso, por exemplo, para se pagar os professores, no caso, um aumento. Agora, as emendas impositivas estão atrasadas. Haja visto que semana passada foi repassado para as entidades as emendas de 2020 e 2021. Tá? Então, as entidades receberam já o equivalente a 2020 e 2021. Então, lógico, não está em dia, mas pelo menos as entidades estão recebendo. Tá? Atrasado, mas estão recebendo. Então, pode ser que esse orçamento, essa emenda impositiva vá para o ano que vem também. Entendi. Tá? Vereador, em relação à sessão de ontem ainda, a gente viu ali o vereador Hernani Barreto se pronunciando, e o que eu escutei muito dos sindicalistas, já desde a semana passada,
é que eles vão protocolar um projeto de lei para impedir o fechamento da Sherry. A gente está aqui na Câmara, a gente sabe que tem um certo processo aí, tem uma certa constitucionalidade nesse processo. Eu queria que você desse a sua opinião em relação a isso. Então, eu como jacariense, eu gostaria que a Sherry realmente não fechasse, tá? Por quê? Conheço muitos amigos que trabalham na Sherry, conheço, né, havendo esse desemprego e tudo mais, né? Essas emissões ficaram desempregados, isso eu não quero que realmente aconteça. Em relação ao projeto de lei protocolado, eu acho que existe uma certa inconstitucionalidade. Na verdade, eu acho que ainda não existe esse projeto de lei protocolado, né? Eles iam sugerir, acho que não sei se foi protocolado ou não, mas por quê, né? Porque a empresa é privada. Você não tem como interferir nas questões particulares. Tudo bem que o município deu isenção, né, do IPTU para eles, né, assim como o governo estadual acabou dando algumas facilidades para a empresa, tudo mais, mas a questão administrativa, tá, da empresa acho que é privada. Tá? Se você tem uma empresa hoje, quem vai fechar ou não sua empresa é você. Tá? E quem vai pagar os custos é você também. Não é a prefeitura, o governo estadual ou federal que vai pagar seus custos. Tá? Então, tudo isso aí é uma decisão privada que eu vejo. Né? Então, eu acho que existe uma certa inconstitucionalidade. Tá? Mas eu gostaria que a Sherry realmente não fechasse, tá? Para não dizer demitir esses funcionários no caso. Né? Vamos ver como é que o jurídico vai se pronunciar. E a Câmara Municipal de Jacareí aprovou ontem, na 15ª sessão ordinária, os 4 projetos inscritos na ordem do dia. Entre eles, a proposta do vereador Rogério Timóteo, do Republicanos, que obriga a concessionária do serviço de distribuição de energia elétrica a realizar a retirada de fios inutilizados dos postes em Jacareí. Também, durante a solenidade de homenagem ao líder comunitário, aproximadamente 70 pessoas estiveram presentes no plenário da Casa Legislativa, reivindicando o apoio da Câmara Municipal contra o fechamento da empresa Sherry, que é o que a gente conversou aqui. Os manifestantes entregaram uma proposta ao presidente da Câmara que, de acordo com o documento, busca proibir o encerramento de atividades industriais da fábrica no município. Mais informações sobre os outros projetos de lei e atualizações sobre o Poder Legislativo, basta acompanhar o site da Câmara, que é o jacareí.sp.leg.br. E a programação do Cineclube continua, hoje com uma ação especial antes da sessão de filme. Quem vai explicar melhor para a gente sobre isso é a repórter Isabela Correia. Bom dia, Isa. Quais são as informações? Bom dia, Cibele. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aí de casa. É isso mesmo, tem programação para toda a família nessa quinta-feira na Sala Mário Lago do Cineclube, a partir das 7 horas. Quem está aqui para conversar um pouquinho mais sobre esse evento, que dessa vez é um especial sobre a questão do autismo, é o Bruno Coutinho, que é um palestrante que vai estar presente lá no evento, né, Bruno? Queria que você explicasse um pouquinho sobre a sua palestra da quinta-feira. Bom, a palestra que eu darei será uns 15 minutos, meia hora antes do filme Farol das Orcas, que retrata um caso sobre uma mãe que se muda para o filho para a Patagônia, que tem autismo, atrás de um guarda florestal. E, na verdade, eu vou aproveitar e falar como funciona de uma forma mais dinâmica, para quem não uma forma teórica, mas para quem tem, no meu caso, que já superou e ainda atravessa dificuldades na vida, e saber como que é o nosso dia a dia. E não foi do nada que eu cheguei no Cineclube, eu cheguei no Cineclube atrás de um roteirista para que roteirizasse a minha história, um conto que eu escrevi, inspirado na minha trajetória de vida, para que E a nossa dificuldade é produzir e distribuir o filme. É uma das grandes dificuldades. Eu frequento o Cineclube há mais de 4 anos, fui cinéfilo em 2018, e eu gostaria de aproveitar a oportunidade de estar chamando meus parentes, meus conhecidos, toda a cidade, para estar conhecendo melhor a causa. E quem me conhecer de uma forma aprofundada, não me conhecer entre linhas. É hora da cidade começar a enxergar a causa com os outros olhos.
Muito obrigada, Bruno, pela sua participação. Então, fica aí o convite para todo mundo de casa, uma causa importantíssima para estar prestigiando o Bruno e também o filme e, claro, o nosso cineclube aqui da nossa cidade. Volto com vocês aí dentro do estúdio. Cibele. Obrigada, Isa. É isso aí, o Farol das Orcas, hoje, 19 horas, programação do Cineclube de Jacareí. E 2 campos de futebol de Jacareí receberam ações de revitalização e manutenção para a disputa de jogos do campeonato amador e outras atividades esportivas. Por meio de ações da Secretaria Municipal de Esportes, o campo de futebol Constantino dos Santos, localizado no distrito de São Silvestre, região sudoeste da cidade, recebeu o replantio do gramado. Em um trabalho conjunto com a comunidade, fizemos todo o replantio desse campo. A Secretaria de Esporte, juntamente com o pessoal aqui da vila, fizemos o replantio de toda a grama. Toda a grama que tem aqui é toda nova, totalmente replantado. Aí nós fizemos a pintura e reforma das arquibancadas, reformamos e trocamos todos os alambrados, todo o entorno do campo, todo alambrado também foi trocado. Fazemos a pintura, né, as pinturas dos fundos do campo, os mourões pintamos também. E agora está faltando apenas, né, o vestiário, a pintura do vestiário, parte interna e externa, e o banco de reservas também, que já está no processo de finalização, para que possamos entregar para a comunidade da melhor forma possível, sendo que a previsão do início do campeonato de futebol é 15 de maio, mas provavelmente seja no dia 22, até essa data o campo vai estar em perfeito estado para a realização dos jogos. O mês que vem agora começa aí o campeonato amador da cidade e é importante, né, que esses campos estejam tudo em perfeito estado para que a população possa utilizar. Aqui em Jacareí nós sabemos que aqui já existiam um dos melhores campeonatos que teve aqui, né, do Jacarezão, foi muito importante, teve um tempo que pelas condições dos campos aqui, né, chegar nos finais de campeonato tinha que fazer até em outra cidade e esse foi um compromisso nosso, né, juntamente com o prefeito Isaías, de entrar e trabalhar firme na questão do esporte, né, e o esporte, principalmente o futebol, sempre foi o primo pobre, né, e que hoje a gente está resgatando isso e trazendo. E a gente vê a beleza, a maravilha, quando você chega nos campeonatos, que você vai na beira do campo e vê ali, né, a participação da comunidade, das pessoas que gostam do campo. Daniel Mariano, subprefeito do distrito de São Silvestre, disse que a mobilização dos moradores do bairro também foi essencial para a revitalização do complexo esportivo. A gente está acompanhando, né, de perto esse processo aí, uma revitalização aí do campo, né? E também a gente tem essa parceria junto com a comunidade. Estamos emprestando pedreiro, um ajudante, né? Fazer o banco de reserva. Então acho que é um conjunto, né? Secretaria de Esporte, Subprefeitura, eu acho que todo mundo ganha, a comunidade ganha com isso e nós estamos à disposição da comunidade. Para estar junto, somando, né? É uma história que o bairro tem, né? Vila Garcia, que é conhecido como time do Sapo, né? Então acho que é uma história que a gente tem que valorizar isso, é bem aproveitado aqui o espaço, né? Onde tem campeonato também, que traz campeonato de fora, para dentro do bairro, né? Então acho que é importante a gente estar junto, não deixar esse vínculo se perder, né? É uma história que a gente tem que sempre levar junto à comunidade aqui do Vila Garcia. Outro importante espaço esportivo de Jacareí, o Polo Esportivo do Cambuzano, que abriga o estádio onde o saudoso Jacareí Atlético Clube mandava suas partidas, também recebeu o replantio de grama e outros cuidados, para que o espaço possa ser utilizado para a prática esportiva. Nós já estamos fechando 2 parcerias, que é com o Cowboys e com o rugby, que é o nosso grande parceiro, no sentido o quê? De montar também escola de rugby de futebol americano. Mas, na verdade, não nesse espaço aqui. Seria na área externa, onde tem uma grande área externa também gramado. E aqui seria utilizado para as escolinhas, jogos do campeonato de base e, quem sabe, né, com as melhorias que a gente pretende fazer, futuramente jogos do amador e quem sabe, que é o sonho de todos nós, é o quê? As finais, quartas de finais, semifinais, seja o que for, do amador, voltarem a ser realizadas aqui e, logicamente, também nós temos a Copa Band e outros torneios também que a gente tem a intenção de voltar a utilizar esse espaço. Isso aí, replantio de grama, nessa saca estávamos conversando sobre isso. Mas eu queria ainda voltar a falar sobre a sessão de ontem, não tem como a gente deixar de falar. Teve a manifestação dos 70
pessoal ligado ao sindicato, tal, os demitidos da Sher, e eles entraram de uma maneira bem fora do convencional, uma maneira agressiva aqui, e acabaram alguns servidores, algumas servidoras saíram bem machucadas e estão inclusive de atestado médico no dia de hoje. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, Sasaki. Eu acho que é um direito de todos, né, se manifestarem e tudo mais, né, porque realmente é um direito deles, né. Agora, questão de integridade física das pessoas, realmente a pessoa tem que, né, respeitar isso também. E outra, existe todo um protocolo para se entrar na Câmara Municipal, tudo mais, tá? Por mais que, né, estejam insatisfeitos e tudo mais, acho que tem que seguir o protocolo, tá? E não comprometer as pessoas que estão trabalhando ali, tá? Então, são funcionários da casa, né, que nem você falou, né? Acabavam tendo que ir ao médico e tudo mais, porque houve, né, tanto assim a questão física, né, teve um problema físico, assim como mental também, porque as pessoas ficam muito assustadas, né, nesse momento, né. Então, eu acho que a questão da manifestação é válida, só que também tem que seguir alguns protocolos também, né. Ninguém ia impedir a manifestação, porque inclusive eles já estavam com o horário marcado, iam de fato, já estava tudo planejado para que eles fossem, né, o representante fosse e falasse, né, era só esperar de repente o momento adequado para fazer isso, né? Exatamente, né, então acho que precisa ter respeito, né, com as pessoas que estão trabalhando, né, e mesmo também que estava tendo uma sessão solene, né, estava se homenageando líderes comunitários e a sessão foi interrompida pela manifestação, né? Então acho que a manifestação é importante, né? Mas também acho que tem que ter respeito para as pessoas que estão presentes, né? Sasaki, suas últimas considerações para a nossa população? Bom, eu quero aqui dizer para vocês que nós estamos à disposição do nosso gabinete, é o gabinete 3, tá aí as pessoas que queiram estar acompanhando o nosso mandato, nós temos o nosso site e o site é bastante simples, que é Edgar Sasaki, e com isso você pode realmente conferir o que nós estamos fazendo no nosso mandato. Tá? E estamos à disposição de todos vocês. Obrigada pela sua presença aqui, Sasaki. É isso aí, a gente fica por aqui. Ao meio-dia você confere a reprise desta edição do Bom Dia e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide e até mais.